Boa noite, minhas amigas. Sejam todas bem-vindas para a nossa live de hoje. Independente se você está aqui ao vivo comigo ou se você irá assistir posteriormente, saiba que eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar ao seu coração através desse tema, através dessa palavra, através dessa mensagem do dia de hoje. Então se preparem para as nossas conversas que curam. Sente aí em um lugar separado, tranquilo, onde você possa assistir essa live com tranquilidade. Respire fundo, aqui é um lugar de acolhimento, sem nenhum tipo de julgamento. Mas o que existe aqui são conversas sinceras sobre aquilo que carregamos em silêncio. Então você que está aqui comigo hoje, deixa aí nos comentários como está o seu coração no dia de hoje. Basta deixar apenas em uma palavra. Vou esperar vocês irem entrando para a gente poder dar continuidade no nosso tema de hoje, tá bom? Seja bem-vinda, Jaqueline, Pinheiro. Sejam todos bem-vindos para a nossa live de hoje. Estou muito feliz de tê-las, vocês aqui comigo, para essa reflexão, para essa meditação, para que a gente possa trazer à consciência tudo que nós conversarmos aqui no dia de hoje. Seja bem-vinda, Giseleda. E não se esqueçam de curtir essa live, de acompanhar aqui no meu Instagram, porque eu sempre trago reflexões diárias, mensagens de fé, mensagem de força, de coragem, para a gente poder dar continuidade na nossa jornada, na nossa caminhada. E não esqueçam de seguir o Instagram aqui para vocês estarem acompanhando todas as mensagens que eu trago aqui para vocês. Seja bem-vindo, 20, R. Rocha, sejam todos bem-vindos para a nossa live de hoje. Então, no dia de hoje, eu não trago apenas respostas. Hoje eu venho trazer histórias, porque eu creio que histórias são aquelas que nos conectam com Deus, que Deus ele fala através de histórias. E não somente com palavras lindas, palavras perfeitas, mas através de histórias. Deus ele pode falar ao nosso coração. E nós podemos nos conectar cada vez mais com a sua palavra, com a sua mensagem. Então fique comigo aqui até o final, para que vocês possam acompanhar, meditar nesse tema junto comigo. E eu quero deixar aqui para vocês uma frase, para que vocês possam meditar no dia a dia de vocês, para que vocês possam refletir sobre essa frase que eu vou deixar aqui para vocês. A pressa, ela tenta controlar o tempo. A sabedoria aprende a confiar nele. Então a pressa, ela vai querer controlar tudo. E com isso, nós acabamos nos perdendo. E quando a gente tem sabedoria, a gente aprende com o tempo. A gente entende tudo o que acontece na nossa vida, tudo que nós enfrentamos, por tudo que nós passamos. Então guarde essa frase com você, para quando você estiver passando por algum momento de dificuldade, quando você estiver no modo automático, você consiga perceber que a pressa ela tenta controlar o tempo. A sabedoria aprende a confiar nele. Então confie no tempo, confie com fé, com esperança de que tudo será transformado na sua vida. E a pressa, hoje eu quero falar com vocês sobre a pressa. A pressa ela pode adoecer, pode nos adoecer. Quando nós acordamos, nós já começamos a pensar o que precisa ser feito na correria do dia a dia e na culpa de descansar. Vocês já perceberam que você, quando acorda, já está pensando no que você precisa fazer, no que você precisa resolver, e com isso, quando você levanta, já começa aquela correria toda,
de que precisa ser feito, de que precisa ser resolvido. E quando você senta para descansar, para relaxar, o que acontece? Você se sente culpada. Você não consegue aproveitar esse momento de descanso. A sua mente, ela não para. Percebe como é necessário a gente entender o porquê nós temos tanta pressa para resolver tudo, para solucionar tudo. Então, fique comigo aqui até o final, sigam o Instagram para que vocês possam trazer a consciência, tudo que vocês têm vivido, o que tem acontecido na sua vida. E a pressa, ela nos rouba do presente, do momento presente. A verdade é que a pressa, ela deixou de ser apenas um hábito e ela virou um modo de viver. Então não é mais momentos do cotidiano, não são mais aqueles momentos. São frequentes, vira o seu modo de viver. Você fica no automático, você não para mais. E você se apressa em tudo que você tem que resolver. E percebe, quando a sua alma ela não descansa, o corpo ele fala. E como que o corpo vai falar? Vocês sabem como o corpo fala? Quando a sua alma não descansa, quando você não aproveita o momento para relaxar, o seu corpo ele vai dar sinais. Sinais de ansiedade, você fica ansiosa, você fica pensando no amanhã, no que você tem que resolver, nos problemas, nas dificuldades. Sua mente fica acelerada. Percebe? Você fica irritada, você fica brava com o seu esposo, com seus filhos, com todos ao seu redor. Você briga, você xinga. Por quê? Porque a sua alma não descansou. Você não tem tido momento de relaxar. Você também fica com insônia. Você não dorme, você deita para descansar, só que a sua mente ela não para. Você está pensando lá na frente, tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que resolver. E quando você consegue dormir, quando você consegue fechar os seus olhos e ter aquela quantidade de tempo necessária para você dormir, ainda assim, quando você acorda exausta, cansada. Percebe? E quando isso acontece, são sinais de que você está vivendo constantemente em um modo de alerta. Então você não relaxa, você não pausa, você não para. O seu cérebro, ele fica em alerta constantemente, todo o tempo. Percebe como é preciso descansar, como é necessário? E a pressa, ela nem sempre vem do relógio, tá, gente? Muitas vezes ela mora dentro da nossa mente. Então você termina de conquistar algo, você consegue conquistar aquilo que você tanto esperou, que você tanto sonhou, só que quando você conquista, você não consegue ficar alegre, você não consegue agradecer, você não consegue desfrutar daquele momento, porque você já está pensando na próxima conquista. Olha como as coisas são, como a nossa mente trabalha. E quando você alcança o seu objetivo, você já acha que não é o suficiente. Então você não consegue aproveitar aquilo que você alcançou, aquele seu objetivo. Você já fala, não é suficiente, não era dessa forma, não era isso que eu queria, não era desse jeito. E aí você já pensa no próximo objetivo que você vai traçar na sua vida para você alcançar, sendo que você nem desfrutou, nem aproveitou nada, nem das suas conquistas, nem dos seus objetivos. E nós vivemos tão ocupados que nem sempre nós estamos presentes naquilo que nós estamos fazendo. Percebe? A gente faz tanta coisa, a gente se ocupa com tantas coisas que nós não estamos presentes em nenhuma delas, que nós não conseguimos pensar, desfrutar daquele momento.
Porque você está fazendo mais em quantidade do que com qualidade. E com isso você não aproveita, você não está presente naquilo que você está fazendo. Como eu falei no início, eu vou trazer aqui para vocês histórias, que eu acredito que a gente se conecta ainda mais com a história. Certa vez eu estava no supermercado com meu esposo e a gente fez as nossas compras lá, né? E aí a gente foi para a fila. Aí a gente viu uma fila menor, a gente entrou nessa fila e ficamos aguardando. Só que quando a gente olhou para a fila do lado, ela estava andando mais rápido. E o que a gente fez? A gente trocou para outra fila. Então a gente saiu daquela que a gente estava e a gente foi para outra fila. E quando a gente foi para outra fila, que a gente olhou para aquela que a gente estava, o que aconteceu? Aquela fila começou a andar. Parece até engraçado, né? Mas a vida é exatamente assim. Quantas vezes nós olhamos para a vida de alguém e pensamos: ela casou antes, ela comprou um carro, ela conseguiu um emprego melhor, ela conquistou algo tão importante, um sonho, e com isso você vai achando que você está atrasada, que você está perdida, que você está esquecida, porque você não percebe que a sua vida, por mais que ela esteja devagar, que ela esteja lenta, faz parte do processo, faz parte da sua construção, faz parte do seu momento. Esse é o momento de Deus para a sua vida. É nesse momento que o Senhor está te preparando, que o Senhor está te formando. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso. Porque nós ficamos o quê? Ansiosas. Nós não entendemos o tempo de Deus. Deus, Ele não quer que você viva a história de outra pessoa, mas Ele está escrevendo uma nova história para você, única e exclusiva para você, para a sua vida. Olha o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário. A gente parar de ficar olhando para a vida do outro e começar a desfrutar do processo, do tempo de Deus para a sua vida. Na psicanálise nós aprendemos o quê? Que a pressa muitas vezes ela nasce do medo. Olha que interessante. Você já percebeu? Quanto mais pressa a gente tem, é porque a gente tem medo. Medo porque nós condicionamos o nosso valor através das nossas conquistas. E aí nós acabamos vivendo o quê? Sob pressão. Nós mesmos nos pressionamos para conquistarmos algo. Nós achamos que nós precisamos ter algo. E a vida não é assim. E com isso nós vamos nos autocobrando, nos pressionando o tempo todo, o tempo inteiro, e não consegue relaxar. E com isso você fica murmurando, você fica cobrando, se cobrando. E isso vai alimentando a ansiedade que impede você de desfrutar o presente, que te impede de viver o momento. E eu trouxe uma reflexão bíblica aqui para vocês. Só um minutinho, pessoal. Para que a gente possa meditar nessa palavra. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, vai dizer assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então, enquanto nós estamos olhando para o relógio, estamos olhando para o tempo, estamos achando que nós estamos atrasada, que nós não estamos vivendo o nosso propósito, o propósito que Deus preparou para a gente, não. Deus, Ele está te preparando, Ele está olhando para o seu coração. Ele está te moldando da forma que você tem que estar para quando você alcançar aquilo que é só seu. Você não está atrasada, minha amiga. Entenda, você não está atrasada, você está sendo construída no tempo certo, para o momento certo. Você já teve a sensação de que todo mundo está chegando em algum lugar, menos você? Quem nunca abriu o Instagram e pensou: meu Deus, a vida de todo mundo está acontecendo e a minha parece parada.
E aí quando você acorda, ao invés de você agradecer a Deus pelo dia, pela saúde, pela família, o que que você faz? Você já pega o celular, começa ali, ó, rolar o feed, rolar o Instagram. E aí você começa a ver a vida de todo mundo. As viagens, os sorrisos, as conquistas. Percebe? E com isso você se esquece de que aquilo são apenas recortes. Não é a história inteira da pessoa. São apenas recortes, aquilo que ela quer te mostrar. Que é aquilo que ela quer que você veja. Não é a história inteira da pessoa. Não é a vida inteira da pessoa. E sem perceber, nós começamos a medir o nosso valor pela régua da vida do outro. Percebe? Você está medindo a sua vida pelo recorte da vida do outro. E com isso, a comparação, ela rouba o quê? A gratidão. Você não consegue ser grato, você não consegue agradecer a Deus pelas suas conquistas, pelo que está acontecendo na sua vida, pelos processos que você está passando. Sim, agradecer pelo processo, porque é através do processo que você está sendo moldada, que você está crescendo. A comparação rouba a sua paz, rouba a sua alegria. E nós precisamos entender que tem um tempo certo, tem uma história, e cada pessoa tem os seus desafios, que não aparecem na tela de ninguém. Ninguém consegue ver. E a ansiedade, nós vamos ficando ansiosas, e a ansiedade, ela quer respostas imediatas. E aí, ela traz perguntas, como, quando, e se não vai acontecer? Você já se fez essas perguntas? Deus, cadê? Porque eu não estou vendo, Jesus. Quando vai acontecer? Aquilo que o Senhor preparou para mim, como vai acontecer? Em que momento? E se isso não acontecer? Se aquilo que eu planejei, que eu tanto quero, não acontecer? Nossa mente, ela tenta prever tudo para evitar que a gente sofra, para evitar o sofrimento. Só que existe um problema muito grande aí. A vida, ela não pode ser totalmente controlada, porque a gente não tem o controle de tudo. Não tem como a gente controlar todas as coisas. Não existe como a gente ter o controle de tudo, gente. Descansa, fique em paz, que o que é seu está guardado para o tempo certo. E quanto mais nós tentamos controlar... Você já percebeu que quanto mais nós tentamos controlar tudo, nós ficamos ainda mais cansadas? Nós nos sobrecarregamos ainda mais? Nós nos cobramos ainda mais? Seja bem-vinda, gente. Cá, depois tu me manda uma mensagem, tá bom? Pra gente conversar melhor, tá? Então vocês conseguem perceber? Agora eu quero trazer aqui para vocês, imagine uma outra história para que a gente possa refletir sobre essa história e poder nos conectar ainda mais. Imagina você passando em frente a uma loja, aí você vê aquela vitrine impecável, perfeita, iluminada, bonita, organizada, mas você não consegue ver o estoque, você não consegue ver a bagunça dos bastidores. E o Instagram funciona dessa mesma forma, tá bom? O Instagram funciona desse mesmo jeito. Nós vemos a vitrine das pessoas, mas a gente não vê os dias difíceis, as inseguranças, as lágrimas. Mesmo assim, nós insistimos em comparar nossa vida inteira com alguns segundos da vida daquela outra pessoa. Vocês conseguem perceber a diferença? Como a gente tem medido a nossa vida inteira com recortes da vida do outro? Com alguns segundos da vida do outro? Aí você olha para a pessoa e fala, gente, aquela pessoa alcançou tudo que ela queria. Por que eu não consigo? Por que está demorando para mim?
Só que você não está observando bastidores da vida dela, as lutas, as dificuldades, os desafios que aquela pessoa também enfrenta. Quantas vezes a gente compara os bastidores da vida do outro com a vitrine? Quantas vezes a gente compara os bastidores da nossa vida com a vitrine do outro? Muitas vezes, na verdade, o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente se compara. O tempo inteiro a gente fica ali rodando e se comparando. Alcançou, conseguiu, conquistou, e você se sente o quê? Atrasada, paralisada, perdida. Mas percebe que ali são apenas recortes, ali não é uma vida inteira, ali não é a história inteira daquela pessoa. São alguns segundos. Então, a partir de hoje, perceba isso, entenda isso e pare de comparar a sua vida com a do outro, com alguém. Na psicanálise, nós entendemos que a comparação, ela desperta o quê? Sentimentos de insegurança, sentimentos de incapacidade, sentimentos de inferioridade. E quando a nossa autoestima depende da aprovação e do sucesso do outro, nós perdemos a capacidade de reconhecer o nosso próprio valor. Então, enquanto a gente olha a vida do outro, enquanto a gente espera a aprovação do outro, a gente vai o quê? Nos perdendo de nós mesmas. Nós não vamos reconhecer as nossas conquistas, a nossa evolução, o quanto a gente já andou. Pare de comparar a sua vida com a do outro e compare a sua vida com o seu passado, o tanto que você já evoluiu, o tanto que você já avançou. Olhe para a sua vida anterior, de antes, e vê cada passo pequeno que você deu e onde você está no dia de hoje. Se você parar para você se comparar com você mesma, você vai perceber o quanto você já avançou, o quanto você já evoluiu. E com isso você irá se valorizar. Valorizar você, a sua trajetória, a sua jornada, a sua vida. E eu também quero trazer aqui uma reflexão bíblica para você. A Bíblia nos ensina, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Então você tem vivido a sua história ou você tem tentado viver a história daquelas pessoas que você vê nas redes sociais? Quem vive olhando para a vida do outro perde a beleza da sua própria caminhada. Foi o que eu trouxe aqui para você. Você não consegue observar o quanto você já caminhou, o quanto você já avançou, porque você está se comparando com o outro. Você está vendo a vida do outro, a jornada do outro, ao invés de olhar para a sua jornada, ao invés de você ver a sua vida, o quanto você já cresceu, o quanto você já evoluiu. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Quem ainda não me segue, aproveita já para me seguir aqui no Instagram, que eu trago mensagens diárias de fé, de acolhimento, de esperança, de força. Então fiquem aqui comigo, tá bom? E nós também, com isso, nós desejamos controlar tudo. Vocês já pararam para perceber que a gente quer ter o controle de todas as coisas? Só que existe uma diferença muito grande entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é você fazer a sua parte, aquilo que cabe a você, aquilo que você tem que fazer. E o controle é querer decidir até aquilo que pertence ao tempo de Deus. E isso pesa, gente. Quando a gente quer controlar tudo ao nosso redor, quando a gente quer sustentar tudo, pesa. E você não consegue sustentar tudo isso sozinha. Às vezes, descansar também é um ato de fé, é um ato de amor próprio. Amor por você, pela sua vida.
É reconhecer que existem coisas que não dependem apenas de nós. É você entender que nem tudo depende exclusivamente de você. Nem tudo depende somente de você. Então aprenda a dividir com Deus. Aquilo que você não tem o controle, entregue para o Senhor. Descanse em Deus. Através da sua fé, que você vai ver o quanto você irá avançar. O quanto você irá crescer. Se você parar para você comparar, isso acontece da mesma forma com o GPS. Quando nós colocamos lá no GPS o destino, ele já nos mostra o quê? O caminho. E muitas vezes nós não vamos querer seguir aquele caminho. Nós vamos querer seguir o nosso próprio percurso. Então nós ignoramos as orientações do GPS e pegamos outro caminho. E sabe o que é mais interessante do GPS? Que ele recalcula a rota. Não é verdade? O GPS, sempre que a gente troca o percurso, muda o caminho, ele vai recalculando aquela rota. E agora imagine você, a cada esquina que você chegar, você desligar o GPS. O quanto não vai demorar para você chegar no seu destino? Já parou para pensar sobre isso? E na vida nós fazemos exatamente isso. Nós queremos controlar tudo. O tempo, as pessoas, os resultados, as respostas. Nós não descansamos. Nós ficamos a milhão o tempo todo. Só que a gente precisa entender que o excesso de controlar tudo nasce do medo. E quem tenta controlar tudo, geralmente tenta evitar sofrer, tenta evitar o sofrimento. Mas isso tem um preço, tá, pessoal? Nós vivemos em estado constante de tensão, porque a vida não cabe nas nossas provisões. Então, quando a gente não consegue descansar, relaxar, nós ficamos sobrecarregada, nós ficamos tensa. E nós saímos descontando em todos à nossa volta, todos ao nosso redor. Quando nós estamos tentando controlar tudo, controlar aquilo que não é nosso. E eu quero trazer outra reflexão bíblica sobre isso que a gente está falando. A Bíblia vai nos ensinar em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, vai dizer assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Em qual área da sua vida você está tentando controlar aquilo que pertence somente, exclusivamente a Deus? Você já parou para pensar sobre isso? O que você está tentando controlar? Que não depende de você, mas que você pode entregar para Deus. Que você pode descansar no Senhor. Nem tudo você pode resolver. Nem tudo está nas suas mãos. Você não tem o controle de tudo. Aprenda a descansar. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? A gente já está quase finalizando a live. Está sendo um prazer trazer essa live aqui para vocês. As nossas conversas que curam, que eu tenho certeza que irá contribuir com a vida de cada um de vocês. Porque quando nós entendemos um pouco mais do que nós estamos passando, do que está acontecendo na nossa vida, nós conseguimos refletir sobre aquilo que nós estamos vivendo. E com isso, a gente consegue buscar melhorar, buscar avançar. Então, que vocês assistam a live inteira. Se você está aqui comigo, continue acompanhando. Se você está assistindo essa live depois, não tem problema. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar o seu coração da mesma forma, da mesma maneira. E você poderá entender um pouco mais de tudo que você está passando, sobre tudo que está sendo dito aqui. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm enfrentado isso que eu
trago aqui para vocês no dia de hoje. Que não é fácil, ansiedade, comparação, a pressa que nós temos vivido no nosso dia a dia. Não é verdade? E falando na pressa, a pressa, ela está roubando aquilo que nos torna humano. Vocês conseguem perceber como a pressa faz? Ela nos rouba daquilo que nos torna humano. A gente não consegue mais ouvir o nosso próprio coração. A pressa não deixa. Você está acelerado o tempo inteiro. Você não consegue mais perceber as suas emoções, os seus sentimentos. E você também não consegue construir relacionamentos saudáveis com as pessoas ao seu redor. Então, que você, minha amiga, consiga entender que a pressa acaba atrasando tudo aquilo que Deus já tem preparado para cada um de nós. Se acalme, relaxe, desfrute do momento que você está, do tempo que você está vivendo. Esperar não significa que você está parado, não significa que você está atrasada, não significa que você está perdendo alguma coisa. Esperar significa que você está crescendo, que você está amadurecendo, que você está evoluindo, que você está aprendendo. E você está permitindo Deus trabalhar dentro de você. Você está permitindo que Deus traga a sua essência de volta, a sua identidade verdadeira. Porque o tempo de espera é sobre isso, é sobre você, minha amiga. É sobre o seu desenvolvimento pessoal. É sobre o seu autoconhecimento. Por isso que eu digo, aprenda a desfrutar do momento de espera. Porque por mais que você ache que está devagar, que está lento, que você está atrasada, que você está perdendo algo, não. Deus, ele está te amadurecendo, te preparando, te fortalecendo, para quando você chegar no propósito, na sua promessa, você esteja preparada para pegar aquilo que é somente seu. É só seu. Não é do outro, não é de ninguém. Deus já preparou essa promessa para você. Já está ali, ó, na frente, te aguardando. Aguardando você estar preparada para pegar a sua promessa, o seu propósito para a sua vida. Só que enquanto a promessa está ali, você está sendo construída para quando você pegar aquilo que é somente seu, unicamente, exclusivamente seu, você não coloque nada a perder. Porque você está preparada, você foi construída, você foi moldada para esse momento, para esse tempo. Desfrute do tempo. Você está se tornando a sua melhor versão. Se apaixone por esse momento. Muitas vezes dói, porque nós pensamos com mente humana. Nós queremos alcançar, nós queremos pegar aquilo que é nosso. E dói ter que esperar, machuca ter que esperar, passar por todo esse processo. Só que se a gente parar para pensar, como eu disse agora, você está se tornando a sua melhor versão. Nesse tempo de espera, você está adquirindo paciência, amadurecimento, evolução, você está desenvolvendo. Percebe o quão necessário é esse momento de espera? É esse processo que você está passando, que é em pró a você mesma. É para você. Você está sendo construída. Apaixone-se. Cresça, evolua, aproveite, desfrute desse momento. Porque o que é seu, ninguém vai pegar. Não precisa ter medo. Não precisa ficar ansiosa. Não precisa se perturbar. O que é seu, ó, já está ali na frente. Não vai ser eu que vou lá e vou pegar o que é seu. Por isso que não precisa haver inveja.
Por isso que você não precisa ficar se comparando com ninguém, porque é somente, exclusivamente seu que está ali. Ninguém vai ocupar esse lugar. Ninguém vai pegar aquilo que é seu. Percebe? Então acalme o seu coração. Se acalme. Respira fundo. Relaxe. O que é seu é exclusivamente seu. E você está sendo preparada para buscar, para alcançar a sua promessa, para alcançar o seu propósito. Porque caráter vem antes de qualquer conquista. Maturidade vem antes de qualquer promessa. É isso que eu estou falando para você. Certo? Imagine você preparando um bolo, você separa tudo, todos os ingredientes, você vai lá, mistura tudo, e aí você coloca no forno. Você deixou lá no forno. Passaram-se 5 minutos, o que você faz? Vai lá e abre. Aí você vê que não está pronto, você fecha. Passaram-se 3 minutos, você vai lá novamente, você abre. Você percebe que não está pronto, aí você fecha. Passaram-se 4 minutos, você vai lá novamente e abre, olha, não está pronto. E o que está acontecendo? Quando você abre todo tempo, todo momento, você está interrompendo, você está atrapalhando o processo daquele bolo. O processo, ele precisa estar ali dentro, recebendo todo aquele calor para ele crescer, para ele desenvolver, para ele ficar bonito, gostoso. Percebe que se a gente fica abrindo o tempo todo, a gente está atrapalhando. Não adianta a gente querer acelerar, não adianta a gente abrir toda hora. Algumas coisas precisam simplesmente de tempo. A nossa vida emocional também funciona dessa forma. Deus, ele não está atrasado, ele não está atrasando você. Muitas vezes ele está formando, ele está construindo você nesse tempo de espera. Mas nós queremos as promessas. Nós não estamos prontos, mas nós queremos as promessas. E nós não queremos permanecer nesse processo, nesse tempo de espera. Só que você não está preparada para receber aquilo ainda. Na psicanálise, nós entendemos que o amadurecimento emocional não acontece na velocidade da nossa ansiedade. Ela acontece na repetição, na consciência e na elaboração das dores. A transformação profunda acontece quando nós respeitamos esse tempo, sem desistir no meio do caminho. Então, enquanto você está passando pelo processo, você está repetindo todos os dias: paciência, você está esperando. Você está voltando para a sua essência, para a sua identidade. Você está elaborando tudo aquilo que você viveu. Porque enquanto você espera, Deus está trabalhando em você. Você passou por dificuldades na sua infância, por traumas, pelo ambiente ali que você cresceu. E Deus ele está elaborando essas dores. Para que você seja curada. Você está cheia de feridas. E Deus, ele quer cicatrizar, ele quer curar cada uma. Mas você só será curada se você aceitar o tempo de Deus, o processo do Senhor e não desistir. Eu estou aqui hoje para te dizer, não desista, minha amiga. Não desista de esperar. O tempo, ele faz parte do processo. Eu sei que está difícil, eu sei que é cansativo, eu sei que é exausto, eu sei que você pode estar sobrecarregada, mas eu estou hoje aqui para te dizer, não desista, permaneça. O tempo faz parte para que você fique preparada, para que você seja construída. Deus, ele está te preparando, ele está te curando, ele está te tratando, ele está te amadurecendo, ele está te desenvolvendo. Não desista do processo de Deus. Faz parte da sua jornada, do seu desenvolvimento pessoal. Você vai conseguir. Você só precisa ter paciência e continuar olhando para frente, focando no seu propósito. Pare de olhar para o lado,
Pare de olhar para a fila do lado. Pare de ficar comparando a sua vida nas redes sociais com alguns segundos da vida do outro. Chega! Foque em você. Mantenha o seu foco. Continue olhando para frente. Continue seguindo o seu propósito. Você vai alcançar. Quando você estiver pronta, preparada, Deus vai liberar para você aquilo que é só seu. Não precisa ter medo. Não precisa se sentir atrasada. Aquilo que é seu é somente seu. E a Bíblia ela vai nos ensinar em Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, vai dizer assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha que forte isso! Às vezes não. Deus, ele não está atrasando você. Ele está te fortalecendo. Ele está te amadurecendo. Deus, ele não desperdiça o tempo de espera. Ele não está desperdiçando o seu tempo. Você já olhou para histórias bíblicas? Moisés esperou 40 anos para alcançar a sua promessa. Ele alcançou no tempo certo, no momento certo, no momento que Deus preparou para ele, quando ele estava preparado para pegar aquilo que era dele. Porque senão ele podia colocar tudo a perder. E nós somos assim também. Nós colocamos tudo a perder quando nós não estamos preparadas para alcançar a nossa promessa. Davi também esperou. José também esperou. Um esperou 15 anos, outro 13 anos. Percebe a quantidade de tempo que eles esperaram para alcançar cada um a sua promessa, cada um o seu propósito. Não importa o tempo que vai levar, minha amiga. Desde que você esteja preparada para alcançar, para atravessar essa porta. Você quer abrir a porta com as suas mãos, você vai lá e abre com as suas mãos, mas você só vai conseguir atravessar essa porta quando você estiver preparada para atravessá-la. Não adianta. Não coloque tudo a perder. Percebe que todas essas histórias têm algo em comum? Todas essas histórias que eu trouxe hoje aqui para você? Vocês conseguem perceber? A fila, ela nos fez acreditar que nós estamos atrasados. Sim, a fila faz a gente acreditar isso, que a gente está perdendo tempo, que a gente não está crescendo, que a gente não está andando, que a gente está paralisada. Mas não. Eu falo aqui desde o início, tudo tem o tempo certo. Eu trouxe para vocês Eclesiastes 3:1. Existe o tempo certo para todas as coisas. Não desanime, não se balance, não desista. Você vai conseguir, você vai alcançar, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. A vitrine nos fez acreditar que a vida do outro é melhor que a nossa. Lembra que eu falei para vocês? A vitrine só mostra alguns segundos da vida do outro. Não mostra a vida inteira, não mostra a história inteira daquela pessoa. Você está vendo apenas alguns segundos. Você está vendo apenas a vitrine, você não está vendo os bastidores. A bagunça que é. Os desafios que aquela pessoa enfrenta, as dificuldades, os medos. Você não consegue ver. Você só vê aquilo que a pessoa quer te mostrar. Então pare de comparar a sua vida com a do outro. Igual eu falei, mantenha o foco na sua jornada, no seu propósito, no seu caminho. O GPS nos fez acreditar que nós precisamos controlar tudo.
Só que nós não temos o controle de todas as coisas. A vida é assim, faz parte da vida. Faz parte da vida a gente não controlar tudo. E quanto mais você tenta controlar, mais você vai se sobrecarregando, mais você vai se cansando. E muitas vezes você vai pensar em desistir. Porque você está cansada de querer controlar tudo. Só que não está nas suas mãos. Aprenda a dividir. Entregue para Deus. O que é seu, o que é de responsabilidade sua, você vai lá e você faz. Igual quando nós oramos. Oração, a oração já diz tudo. A gente ora, a gente pede, a gente suplica, a gente implora. Só que ação. A gente age também. Aquilo que está na nossa mão. A gente vai agir. A gente vai buscar. A gente vai, como é que fala? Nos desenvolvendo, estudando, fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Agindo. Porém, orar é entregar para Deus aquilo que é somente dele. Então aprenda a orar. Ore, entregue para Deus o que é dele, somente dele. E também o que for seu, você vai agir, você vai fazer. Seja bem-vinda, Dani. Vocês conseguem perceber? E o bolo, ele nos lembrou que algumas coisas simplesmente precisam de tempo. Gente, não adianta. Só um minutinho, pessoal, por causa da garganta aqui. Vocês já perceberam que a minha voz ela é um pouquinho rouca, né? Então, quanto mais eu falo, mais seca ela vai ficando. Então, o bolo, ele nos mostra isso, a história do bolo que eu trouxe aqui para vocês. Quem não assistiu a live inteira, eu vou deixar aqui gravada para que vocês possam acompanhar. Como eu disse no início, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse tema, porque todos nós passamos por isso. Não adianta. Todos nós temos essas lutas, essas dificuldades, todos nós precisamos passar por isso em algum momento da nossa vida. Então, o tempo é necessário. O bolo ele também precisava de tempo. O bolo ele também precisava estar no forno para ele crescer, para ele desenvolver. E é assim também na sua vida. Você também precisa de tempo para você aprender, para você crescer, para você evoluir, para você desenvolver, para você amadurecer. Para você voltar para a sua essência, para a sua identidade, para você saber quem você é, sem influências ao seu redor. Você não precisa ser influenciada por ninguém. Boa noite, Senira, seja muito bem-vinda, tá? Se você perdeu a live, eu vou deixar aqui gravada para que você acompanhe a live inteira. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele pode falar ao seu coração através desse tema. Se você ainda não me segue, aproveita para me seguir, que eu trago mensagens diárias de fé, de esperança, de fortalecimento, de autoconhecimento, tá bom? Então fique comigo aqui no Instagram, que eu tenho certeza que cada mensagem poderá te fortalecer ainda mais. E nos stories também eu tenho sempre trazido alguma mensagem, alguma palavra, tá? Então fique por dentro aqui, de tudo. Então vocês conseguem perceber como o tempo é importante? Vocês conseguem perceber? É necessário, gente. A gente precisa ter esse tempo de crescimento. E talvez a sua ansiedade, ela não exista porque Deus está em silêncio. A sua ansiedade não é porque Deus está em silêncio. Talvez seja você tentando viver através daquilo que você acredita, com as suas próprias mãos, querer pegar aquilo, você como ser humano. Só que Deus, Ele está te construindo. Ele está te amadurecendo, Ele está te desenvolvendo. No tempo certo você irá alcançar. Aproveite, desfrute desse momento. E eu quero deixar aqui uma pergunta para você refletir, para você levar para o seu coração.
O que mudaria na sua vida se, em vez de correr contra o tempo, você aprendesse a caminhar com Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Que ao invés de você tentar fazer tudo por conta própria, tentar controlar tudo, resolver tudo, se comparar, ter pressa, você aprendesse, os dois, caminhar junto, você e Deus, lado a lado. Vocês conseguem perceber o quão necessário, o quão importante é a gente ter Deus na nossa vida? O quanto você irá ser fortalecida é muito importante. Os dois juntos, você sempre buscando a Deus, caminhando com o Senhor, pedindo que Ele vá na sua frente, que Ele cuide de tudo, que Ele te ajude a avançar, que Ele te ajude a crescer, que Ele te ajude a desenvolver. Seja bem-vinda, Andréia. Já estou finalizando a live, tá, pessoal? Já estou chegando aqui no final. Quem não conseguiu acompanhar desde o início, eu vou deixar a live aqui gravada, que essa mensagem é muito forte, muito poderosa, e eu tenho certeza que irá contribuir fortemente com a sua vida, com a sua caminhada que você está vivendo no dia de hoje, com as lutas que você está enfrentando, com os desafios. Essa live vai te ajudar a entender quantas vezes eu passei por tudo isso, ou eu passo até hoje. Mas eu não tinha, lá atrás, eu não tinha ninguém que me trouxesse uma palavra, que me ajudasse a entender o que eu estava passando, o que eu estava enfrentando. E hoje eu estou aqui para contribuir com a sua vida, para te ajudar, para que você possa entender cada processo, cada desafio que você está enfrentando, cada dificuldade que você está passando. E assim você vai perceber que faz parte, que certas coisas não precisam. Como controlar tudo, como se comparar, não precisa. Que o que é seu está guardado, está ali, te esperando. Percebe? O quão necessário e importante é ter alguém que converse conosco, que nos mostre os caminhos, as direções. Não que eu estou aqui para falar para você, siga esse caminho, vai aqui. Não desvie, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para sugerir, para te mostrar que você não está atrasado, que para todas as coisas existe um tempo certo. Deus, Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou enquanto você espera. Percebe? Deus, Ele está do seu lado, esperando você estar preparada, te moldando, te aperfeiçoando. Então, para finalizar nossa live, eu quero agradecer profundamente todos que ficaram aqui comigo, todos que estiveram aqui comigo, que essa live acrescente ainda mais na sua vida. Se você não conseguiu estar ao vivo aqui comigo, saiba que eu deixarei a live gravada para que você possa assistir depois, posteriormente, e deixar Deus falar o seu coração. Eu deixarei essa live gravada para que você possa acompanhar tudo que foi dito aqui. E para que você também não se esqueça, tá, pessoal? Me sigam aqui no Instagram para vocês acompanharem. Todos os dias eu trago aqui reflexões diárias, mensagens de fé, de fortalecimento, de autoconhecimento. E se essa conversa de hoje falou com você, tocou no seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu escolho viver um dia de cada vez. Escolha viver um dia de cada vez, confiando na promessa de Deus, confiando no Senhor que você serve,
confiando que o que é seu está guardado, que você não precisa ter pressa, que você não precisa acelerar nada, que você não pode desistir. Você pode descansar, mas desistir jamais. Continue mantendo foco, continue seguindo em frente, continue com a cabeça erguida. Compartilhe essa live com alguém que vive correndo o tempo todo. Com alguém que precisa realmente dessa mensagem, desse tema, dessa palavra. E se você deseja aprofundar no seu autoconhecimento, cuidar da sua saúde emocional, eu me chamo Tamires Rocha, eu sou terapeuta cristã, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta nas dimensões da mente e da alma. E eu quero caminhar com você, será uma honra, será um prazer caminhar junto com você nesse processo de autoconhecimento, de amadurecimento, da sua busca da sua essência, da sua busca pela sua identidade. Muito obrigado por estarem comigo até aqui, até esse momento. Fique com Deus, espero que essa live tenha te ajudado de alguma forma, porque eu tenho certeza que tudo aquilo que aqui foi dito, eu tenho certeza que o Senhor está falando no coração de alguém, que o Senhor está tocando na sua vida nesse momento. Que você seja cada vez mais fortalecida. Que se você precisar de um apoio, de uma ajuda, me chame aqui no direct ou clique no link da bio para você estar agendando comigo. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus. Eu deixarei a live gravada para você que perdeu, tá bom? Obrigado por estarem comigo aqui até esse momento.